Bom, está sendo gravado, iniciamos a gravação aqui do nosso encontro, né, nosso encontro quinzenal, né, do PMBQBM, nossos seminários integrados, né, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, nossos seminários. E aí, no dia de hoje, né, a IES que ficou responsável por conduzir a discussão, né, conduzir o seminário, será justamente o PMBQBN-UR, do qual eu sou o coordenador. Eu vou pedir permissão aqui para todos, para poder projetar aqui a minha tela. Eu acredito que já deva estar começando a aparecer. Então, gente, vou fazer uma rápida apresentação aqui do nosso programa e depois passo para o nosso palestrante, né, representante do PMBQBN-UR, que é o Micácio. Então, nesses breves minutos, eu vou querer só conversar com vocês rapidamente, apresentar aqui a nossa IES, né, que é o UERN. Né? Então, a UERN ela se encontra presente, né, se faz parte do PMBQBN desde a sua fundação, né, lá em 2014, e ela se encontra situada em Mossoró. Né? Mossoró é um município lá do oeste do Rio Grande do Norte, aqui uma foto aérea do município, cortada lá pelo rio Mossoró. Ela se encontra localizada lá na região oeste do estado, mais ou menos na metade do caminho entre Natal e Fortaleza, né? Mais ou menos 260 quilômetros de Natal, 230 quilômetros de Fortaleza. E ela se constitui a cidade polo, né, da mesorregião oeste aqui do Rio Grande do Norte. É a segunda principal cidade do município. Nós fomos avaliar ela geograficamente, a IES mais próxima dela é justamente a Federal do Cariri, mas mesmo assim uns 450, 460 quilômetros. Então, ela fica mais próxima mesmo de Natal e Fortaleza. Ela apresenta uma população de um pouco mais de 264 mil habitantes, um IDH médio, né, de 0,720, um clima semiárido, o bioma típico é a caatinga, e é endêmica em algumas doenças negligenciadas, que eu faço questão de destacar aqui, porque faz parte de muitos dos estudos que nós desenvolvemos, que é a doença de Chagas, a leishmaniose e a hanseníase. Ela possui duas IES públicas, que estão presentes no município, que é a UERN, que é a Universidade Estadual, do qual o PMBQBM faz parte, em íntima parceria com a outra IES pública do município, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, são as duas IES públicas principais, além, né, temos também o IFRN, que contém alguns cursos superiores. Somando essas IES, temos ainda algumas IES privadas, das quais nossos egressos fazem parte do corpo docente de algumas dessas. Bom, então, o nosso programa ele tem avançado nos últimos anos em relação ao número de ingressantes. Nós vemos que de 2020 até 2024 temos um número crescente de discentes, e atualmente o programa conta com 27 discentes. Né? Uma boa parte está presente aqui, está assistindo aqui a apresentação, sendo compostos por 15 alunos de mestrado, dos quais 4 são bolsistas, e 12 alunos de doutorado, dos quais 8 são bolsistas, a maioria bolsas do CNPq. Além desses discentes, nós temos 12 docentes vinculados ao programa, né, pertencentes tanto ao UERN, que fazem parte do quadro tanto da UERN quanto da UFESA. Então, nós temos o professor Caio, professora Sibeli, professor Cláudio, professora Cíntia, professor Diogo, professor Emanuel, professor Silvestre, professor Rodolfo, professor Micácio, que será nosso palestrante hoje, professora Michele, professor Tafarel, e eu como o atual coordenador. Para o desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos estudos e o desenvolvimento das atividades do programa, nós contamos com alguns laboratórios vinculados, né, ao programa, vinculados aos docentes, tais como o Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, né, o Biomol da UERN, aqui tem algumas fotos
mostrando algumas das nossas estruturas e alguns dos nossos discentes, conta com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de estudos em bioquímica e biologia molecular, e que trabalha em íntima parceria com o ambulatório de doença de Chagas da UERJ, né, que nós temos a foto lá de alguns clínicos, né, fazendo atendimento dos pacientes, juntamente com a foto do nosso público-alvo, né, os pacientes que são o alvo maior aqui do nosso laboratório. Os principais tipos de pesquisa desenvolvidos são os aspectos, lá no Biomol, são os aspectos moleculares e imunológicos da doença de Chagas e de outras doenças infecciosas, né? Então, e tem os docentes vinculados, eu, né, professor Micácio, e os docentes que não fazem parte do programa, professor Elano, professor Rogel e professor Kleber. Além do Biomol, nós temos outros laboratórios, tais como o Laboratório de Neurologia Experimental, né, coordenado pelo professor Rodolfo, que faz parte do programa, onde são desenvolvidos estudos de neuroanatomia funcional e comparativa, são realizados a caracterização neuroquímica de centros subcorticais em diversas espécies de vertebrados e a neurofarmacologia em modelos in vivo e in vitro. O principal docente vinculado é o professor Rodolfo, que faz parte do programa, e o professor Fausto, que do PMBQBM ele não faz parte. Temos ainda o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, né, coordenado por professora Cíntia, que avalia principalmente a parte de fisiologia do estresse em plantas aromáticas nativas ou adaptadas às condições do semiárido e o potencial biológico, sobretudo antimicrobiano, antioxidante, e a prospecção fitoquímica qualitativa de produtos vegetais, né, coordenado lá pela professora Cíntia. Temos também um laboratório de vacinologia e imunologia aplicada da UFESA, né, coordenado pelo professor Silvestre, em uma parceria com os cursos de veterinária e biotecnologia, onde são realizados o imunodiagnóstico de corinobacterium tuberculoses e o desenvolvimento de vacinas recombinantes contra a linfadenite caseosa. O principal docente associado é o professor Silvestre. Temos ainda o laboratório de morfofísio-farmacologia, né, lá da UFESA, coordenado pelo professor Emanuel e professor Micácio, onde são avaliados os aspectos imunológicos da doença de Chagas e de doenças com deposição de imunocomplexos, bem como a atividade biológica de produtos naturais em células animais e os mecanismos celulares e moleculares de doenças pulmonares. Outro laboratório associado também é o Laboratório de Microbiologia Clínica da UFESA, coordenado pelo professor Caio, onde são avaliados os mecanismos genéticos associados à resistência aos antimicrobianos no contexto da saúde pública. Também em íntima parceria com o Hospital Regional Tarcísio Maia, que é o nosso hospital de referência em urgência e emergência aqui no município, onde são desenvolvidas a coleta das amostras dos pacientes. Temos também um laboratório de biologia celular e molecular da UFESA, né, coordenado por professora Michele, onde são purificados, caracterizados e realizadas aplicações biotecnológicas de lectinas e plantas, né, além de avaliar o perfil fitoquímico e aplicações de preparações vegetais. A principal docente vinculada é a professora Michele. E, finalmente, os laboratórios de biologia tecidual e desenvolvimento e laboratório de processamento histopatológico da UFESA, coordenado por professora Cibele e professor Diogo, onde são investigados os efeitos de fármacos fitoterápicos e outras substâncias sobre o sistema reprodutor e fertilidade. Então, como dá para perceber, nosso laboratório, nossas pesquisas são desenvolvidas em uma parceria da UERN com a UFESA, em vários laboratórios, em grande colaboração, para permitir que os trabalhos dos nossos discentes, né, os nossos trabalhos e os trabalhos dos discentes sejam desenvolvidos. Os principais financiadores das nossas pesquisas são a TAPS, a CNPq, né, com fornecimento de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos, né, só para você ter ideia, né, no último edital universal, vários docentes aqui do programa que foram contemplados, né, no edital universal, seja como docentes principais, seja como pesquisadores principais, sejam como membros da equipe do projeto que foi aprovado, além da FAPERN, né, com a concessão de bolsas, embora tímida, mas
concede algumas bolsas para os nossos alunos. A FINEP, com a concessão de equipamentos, né, com financiamento para a aquisição de equipamentos para ampliação da nossa infraestrutura laboratorial, e as nossas instituições principais, né, o ERN e o FESA, com fornecimento também de recursos básicos para o desenvolvimento e o andamento das atividades laboratoriais das nossas instituições, né, dos nossos laboratórios. Enfim, é isso, né, eu gostaria de agradecer a todos, né, que fazem parte do programa. Aqui é uma foto no nosso simpósio realizado em dezembro do ano passado, onde temos aqui vários docentes e discentes, né, incluindo aí o discente que foi selecionado, que irá representar o programa esse ano, lá no nosso encontro anual da SPB aqui. Pois era isso, e sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o professor Micácio, vou antes apresentá-lo. O professor Micácio, ele é biólogo, formado pela UERN, uma grande satisfação de ter o professor Micácio aqui no quadro. Ele é doutor em imunologia básica e aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP. Atualmente é professor da UFESA e professor orientador aqui do programa, e trabalha principalmente no entendimento das funções efetoras de neutrófilos humanos e a relação das mesmas com a patogenia de doenças inflamatórias e infecciosas. Então, professor Micácio, o senhor está com a palavra, agradeço aí a disponibilidade, a disposição em estar contribuindo aqui com o programa. Tem a palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu vou projetar a minha tela. Só um instante. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Gente, então, primeiro eu quero agradecer pelo convite do nosso coordenador local, né, o professor Thales, para fazer essa explanação aqui para vocês sobre o que a gente tem realizado até aqui, né, mediante as nossas pesquisas, né, as nossas orientações no programa. E eu quero saudar também a todos e todas que estão aqui nessa live, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Micácio. Eu, desde 2017, estou inserido nesta linha de pesquisa, né? Eu defendi o doutorado em 2016, e aí me inseri justamente em uma parte relativa a doenças negligenciadas, porque, assim como o próprio Thales colocou, né, nós estamos em uma região onde a doença de Chagas é uma doença muito importante para a região, né, e aí, como essa doença é uma doença negligenciada, a gente acabou se inserindo nesse contexto desse grupo de pesquisa, buscando, então, esse, né, interesse no entendimento dessa doença, em virtude de poucos estudos, né, que existem, de pouco interesse, e como a gente tem os nossos pacientes, né, então nós somos vinculados a um ambulatório, que é o ambulatório de doença de Chagas, e aí tendo o paciente para a gente poder realizar as nossas pesquisas, isso então facilita bastante, né? E aí, durante toda a minha pós-graduação, eu trabalhei com neutrófilos, né? Eu sou doutor em imunologia, e aí eu trabalhava com neutrófilos lá desde o mestrado, e eu busquei, então, um outro foco aqui, né? Buscando, então, biomarcadores para a doença de Chagas, né? E atualmente eu sou professor, né, do curso de medicina da UFESA, que é a Federal Rural, aqui do semiárido, que também tem a sede em Mossoró, né? E aí, desde 2017, então, eu venho estudando a doença de Chagas, que é essa doença negligenciada, endêmica em todos os países da América Latina, né, que no passado, décadas de 80 principalmente,
ela era transmitida principalmente por barbeiros, né, como a gente conhece aqui na região, e mais em virtude dos programas do governo federal, ainda bem que essa forma de transmissão, ela não é mais comum, né, não é frequente, e aí, mas ela também pode ser transmitida por meio de transfusão sanguínea, e muito mais frequente hoje em dia é a transmissão via alimentos contaminados, né, principalmente o açaí, na região amazônica, né, o açaí não industrializado, e também aqui no Nordeste, o caldo de cana é muito algo que é comum, né? E também já é relatado essa forma de transmissão. Então, inclusive, a gente teve um surto, né, ocasionado por essa forma de transmissão em 2015, foi relatado em 2016, né, um surto aqui no nosso estado, uma cidade aqui próximo a Mossoró, e, enfim, é uma doença, digamos que a forma de transmissão foi alterada, né, mas ela não perdeu a sua importância em virtude de que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que são acometidas por essa doença, então são de 6 a 7 milhões no mundo, né, e aí com a questão da imigração, a gente tem relatos dessa doença em vários países, né, na América do Norte, a gente tem relatos na Europa também, né? E aí, essa é a doença parasitária mais importante da América Latina, né? Sendo que os brasileiros têm um grande destaque, né? Porque representam uma porcentagem de 20%, né? No total de acometidos por essa doença. O Rio Grande do Norte, que é onde a gente está inserido, né? Tanto a UERN como a UFESA, aqui na cidade de Mossoró, essa prevalência é de 6,5%, e aí a mesorregião oeste potiguar, né, que é essa que a gente está inserida, aqui no Rio Grande do Norte, né, tem essa prevalência, que justamente essa mesorregião é a parte que corresponde à área de Caatinga, né, do Rio Grande do Norte. Né? E aí esse estudo é de 2012 e apresenta essa prevalência, mas a gente acredita que o número de infectados seja muito maior do que os que são registrados e publicados, né? Porque geralmente as pessoas elas convivem com a doença por muito tempo sem desenvolver nenhum sintoma, até porque a resposta imunológica inicial ali da doença, ela apresenta uma resposta, né, que leva a manifestações clínicas bem típicas de uma virose, por exemplo, né, e aí se não aparecer o chagoma ali na face, onde o barbeiro teve o contato, né, geralmente os demais sintomas são febre, né, dor de cabeça, então são sintomas inespecíficos, e daí o paciente, ele não procura um serviço de saúde, né, em virtude de que esses sintomas, eles cessarão logo depois de uma semana, e aí esse indivíduo, ele, de 2 a 4 semanas, ele vai entrar, então, na forma crônica da doença de Chagas, onde essa forma crônica, que eu até coloquei nesse slide aqui, né, a gente tem essa fase aguda da doença de Chagas, que apresenta uma alta parasitemia, né, e uma resposta imune intensa, e aí a gente encontra, então, os parasitas ali na circulação, né, nessa fase inicial da doença, mas logo depois de 2 meses, o que acontece é que há a cronificação dessa doença e os indivíduos, em sua grande maioria, de cerca de 60% a 70% dos indivíduos, eles permanecem por a vida inteira, né, na forma indeterminada da doença, onde eles são clinicamente assintomáticos, né? Eles apresentam um infiltrado inflamatório, se for analisar o coração, por exemplo, desse indivíduo, um estresse oxidativo aumentado, né? Mas isso não leva a manifestações clínicas, onde este indivíduo possa buscar um serviço de saúde, né? Nenhuma queixa. Mas aí, cerca de 30% dos mesmos,
né, dos indivíduos acometidos ali, eles desenvolvem a forma cardíaca, ou a forma digestiva, ou a forma cardiodigestiva, né? E aí, sim, esses são clinicamente sintomáticos, e sendo que a forma cardíaca é a forma mais prevalente dentro desses 30% que desenvolve manifestação clínica. Mas essas manifestações podem demorar até 30 anos para que o indivíduo possa vir a sofrer. Então, estes indivíduos, como é que eles sabem, geralmente, que eles convivem com o Trypanosoma cruzi? Na grande maioria das vezes, em virtude de doações de sangue, onde eles vão no Hemocentro, né, aqui de Mossoró, que fica ao lado do Tarcísio Maia, ao lado da UERN, da Faculdade de Medicina, e aí esses indivíduos, ao doar sangue, são feitos testes que são sensíveis, né, e aí esses indivíduos, então, são direcionados, né, para o ambulatório de doença de Chagas, e aí, a partir disso, a gente realiza testes, né, porque nós somos referência no diagnóstico também, né, não só no tratamento, como no diagnóstico. Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza que sejam realizados 3 testes, né, no mínimo 2 tem que ser positivo para a doença, para que a gente possa dizer se o indivíduo tem ou não a doença de Chagas, e aí esse indivíduo, então, entra para o ambulatório de Chagas. Nós temos cerca de 600 desses indivíduos, né, pacientes que, então, entram para a doença, para o ambulatório. Bem, e aí, o prognóstico da doença de Chagas é muito relacionado com a resposta imunológica, né? Então, na forma clínica indeterminada, os indivíduos, eles apresentam uma resposta predominantemente controlada, de forma que você tem uma produção de citocinas anti-inflamatórias, né? Sobretudo a IL-10, né? Mas você tem uma resposta clássica ali, de CD4 e CD8, né? As CD8 sendo aquelas que vão lesionar, principalmente as células infectadas, tanto os fagócitos como os miocárdios, né? E aí, na resposta imune mais agressiva, onde você tem um padrão mais inflamatório, né? Então, você tem o predomínio, então, daquela forma de lesão celular, né? Um ambiente que favorece a lesão celular, e o paciente, então, desenvolve a forma clínica cardíaca, por exemplo, né? Então, no início, você tem mais uma resposta anti-inflamatória que controla essa resposta exacerbada do sistema imunológico, e depois, quando esse balanço é perdido, então a lesão tecidual acontece, né? Em virtude, então, primeiro, da persistência do parasita, né? Então, como o parasita, o corpo não consegue eliminar, o sistema imunológico não consegue eliminar esse parasito, então, essa persistência vai favorecendo, então, uma resposta imunológica cada vez mais acentuada, desbalanceada, levando, então, inclusive, a essas lesões, né, das células cardíacas, por exemplo, leva à exposição de neoantígenos, né, de DAMPs, que, por exemplo, podem favorecer, inclusive, o desenvolvimento de autoanticorpos, né, contra proteínas miocárdicas, né, e aí favorece, então, essa questão da autoimunidade também, como fisiopatologia da doença de Chagas, né? Então, tanto a persistência do parasito, levando ao recrutamento de células inflamatórias, em virtude, principalmente, de citocinas do padrão TH17, né, de resposta celular TCD4, como também essa questão da lesão celular ocasionada pela resposta imunológica também e pelo próprio parasito, leva, então, à geração de autoanticorpos que vão, então, ser reconhecidos por neutrófilos, por exemplo, né? E isso favorece as manifestações clínicas da cardiomiopatia chagásica crônica, né? Como insuficiência cardíaca, arritmias graves,
complicações tromboembólicas, né, em virtude de aneurisma que se formam ali no coração, aneurismas apicais, que leva, então, à formação desses trombos e, consequentemente, AVE, né? Então, esses pacientes têm um risco ao desenvolvimento de AVE. E aí, em virtude dessa persistência de parasitas, né, nas fibras cardíacas, e isso ocasionando toda uma exacerbação da inflamação, que gera, inclusive, essa reação de autoimunidade, então, a gente observa que os neutrófilos, eles também apresentam uma participação, né, na patologia dessa doença. Então, a gente tem esse estudo que mostra, né, da Nayara Medeiros, da UFMG, né, esse estudo mostra que os neutrófilos, eles têm um papel fundamental no remodelamento do tecido cardíaco de pacientes com a cardiomiopatia dilatada. Então, por meio das metaloproteinases 2 e 9, né, e de citocinas também, claro, essas células, então, elas contribuem para esse remodelamento tecidual, e isso está relacionado com a forma clínica da doença, sendo que as metaloproteinases 2, elas são relacionadas com um padrão mais de homeostasia do coração, né, e isso, essas metaloproteinases, a expressão delas é maior justamente nos indivíduos com a forma clínica indeterminada, né, já os indivíduos que apresentam metaloproteinases 9, que expressam mais metaloproteinases do tipo 9, que é uma metaloproteinase que está mais relacionada com a inflamação, né, não diretamente com essa questão da homeostase, mas com a exacerbação da inflamação. Então, essa metaloproteinase do tipo 9, proveniente de neutrófilos, ela está aumentada em pacientes com a forma clínica cardíaca. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo de pesquisa mostrou que esses neutrófilos, eles apresentam, eles são menos ativos, né? Então, eles, na circulação periférica, esses neutrófilos são menos ativos. E aí, a partir disso, também outros estudos de Souza, né, Souza Rocha, mostraram que os neutrófilos, eles são capazes de liberar NETs quando estimulados, né, com o antígeno solúvel do T-cruze e também com o próprio T-cruze, né? Então, eles mostraram que a liberação dessas NETs via os TOL 2 e 4, né, e que essa produção de NETs é dependente de oxigênio. Então, a gente vinha vendo que, até aqui, que esses neutrófilos, eles contribuem com esse remodelamento do tecido cardíaco, né, eles podem contribuir, mas, ao mesmo tempo, eles são menos ativos, segundo o estudo da Nayara Medeiros, mas esse estudo do Souza Rocha já mostrou que esses mesmos neutrófilos, eles são capazes de liberar NETs, né? E elas são dependentes de ROS, mas eles também mostraram que essas NETs não causam eliminação direta do parasito, mas diminui o número de células infectadas e o número de formas tripomastigotas, que são as formas infectantes, né, do parasito liberado. Então, a partir desses resultados que já estavam disponíveis na literatura, nós começamos a nos perguntar se os neutrófilos de pacientes chagásicos, né, eles eram eficientes na liberação de NETs. Então, a partir disso, em 2017, nós iniciamos essa linha de investigação aqui no Biomol, e em colaboração, né, com o Ambulatório de Chagas, né, da UERN, e aí a gente desenvolveu esse estudo transversal com 55 indivíduos, que é fruto do mestrado da nossa aluna, né, a Valéria Almeida, que já defendeu o mestrado. Esse estudo foi iniciado em 2018. Então, nesse estudo, a gente recrutou pacientes, 35 pacientes com a doença de Chagas, né? Esses pacientes, eles, todos provenientes do ambulatório, né, como a gente já falou, e aí a gente recrutou também indivíduos saudáveis. Esses pacientes, 16 tinham uma forma clínica cardíaca e 19 tinham uma forma clínica indeterminada.
E aí, qual foi o objetivo, então, desse estudo? Observar a liberação de NETs por esses neutrófilos dos pacientes e fazer uma comparação com os indivíduos saudáveis. Então, nós publicamos esse trabalho nessa revista, a Parasite Immunology, que é uma A2, né? E aí, isso foi publicado em 2020, esse trabalho, onde nós mostramos que os neutrófilos de pacientes com a forma clínica cardíaca da doença de Chagas liberam menos NETs do que os neutrófilos de indivíduos saudáveis. Aqui eu vou trazer um resumo do que a gente apresenta nesse artigo, né? Esse é o dado principal do nosso trabalho, onde a gente mostra esses neutrófilos, eles foram estimulados com o antígeno solúvel do Trypanosoma cruzi, né? E aí a gente estimulou essas células por 4 horas, né? Em estufa de CO2, né? E aí a gente observou e depois a gente mensurou o DNA liberado por essas células por meio do picogreen e utilizando fluorescência, né? E daí a gente observa o quê? Que os neutrófilos dos indivíduos saudáveis, neutrófilos periféricos, né, dos indivíduos saudáveis, que está aqui na cor verde, eles liberam mais DNA do que os neutrófilos dos pacientes com a forma clínica cardíaca, neutrófilo periférico dos pacientes com a forma clínica cardíaca, né, quando a gente observa aqui. Os pacientes com a forma indeterminada, então, eles estão ali numa condição intermediária, né? Aí, para associar a essa análise, nós fizemos também a mensuração da liberação da enzima elastase, e aí a gente observou o mesmo padrão, né? Então, a gente estimulou os neutrófilos também com o antígeno solúvel do Trypanosoma cruzi, né? E aí a gente observa da mesma maneira que os neutrófilos dos indivíduos saudáveis liberam mais elastase do que os neutrófilos dos indivíduos com a forma clínica cardíaca, e em determinada forma clínica está ali num padrão intermediário. Aí, como esses neutrófilos, então, eles estão apresentando uma condição menos inflamatória, né, em virtude dessa liberação menor de NETs, nós, tendo os dados dos pacientes, os acesso aos prontuários, né, aí a gente também começou a se perguntar, será que existe alguma correlação entre a liberação desse DNA e alguns dados clínicos, né, dos pacientes? Então, dados estes como risco de morte, risco de AVE e a fração de ejeção, que são dados que são muito comuns de encontrar nos prontuários de qualquer paciente com a doença de Chagas, né? Como eu falei, eles têm um maior risco de desenvolver AVE, né? E o risco de morte também já é estabelecido, padronizado, são todos dados padronizados, né? Assim como a fração de ejeção é algo que a gente encontra proveniente do ecocardiograma, que todos os pacientes com a forma clínica cardíaca, que são acompanhados no ambulatório, né, de doença de Chagas, eles fazem o ecocardiograma. E aí, a gente tendo esses dados, nós fizemos essas correlações, e aí a gente mostrou essa correlação entre a liberação de NET, uma correlação negativa, e o risco de morte. Quanto maior o risco de morte deste paciente, menor a liberação de DNA, né? Uma correlação negativa, então, foi observada, e a gente até fez outras correlações, como eu falei, mas não apresentaram, os dados não apresentaram correlação, certo? E aí a gente, nesse trabalho, né, da Valéria, a gente conclui que os neutrófilos de pacientes com a forma clínica cardíaca, quando estimulados com o antígeno solúvel do Trypanosoma cruzi, liberam menos DNA, né, do que os neutrófilos dos indivíduos saudáveis, e liberam também menos elastase em relação aos neutrófilos dos indivíduos saudáveis. E aí, quanto menor a liberação deste DNA pelos neutrófilos dos pacientes, né, maior o risco de morte. Tá, e aí, para poder entender o que estaria acontecendo aqui, né, e trazer mais explicações, porque a gente poderia pensar em muitas coisas para explicar esta relação, né?
E como o nosso estudo é um estudo transversal, a gente não pode trazer uma associação ali direta, né, do que está acontecendo. O que veio primeiro, se esses neutrófilos liberam menos NETs porque este paciente está infectado com Trypanosoma cruzi, enfim, qual é a causa e efeito disso tudo, né? E aí a gente começou a investigar outras questões a partir desse primeiro resultado. Outro resultado que foi bem interessante e que também foi uma observação em laboratório. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Sim. Cássio. Sim. E aí, tipo, quando a gente estava fazendo esses experimentos das NETs, né, com os pacientes, nós começamos a observar um neutrófilo que tinha um núcleo meio diferente, sabe? Não era aquele núcleo segmentado, né, que a gente conhece classicamente dessa célula, mas era um neutrófilo que tinha um núcleo meio que em um formato anelar. E aí, eu trabalhava já com neutrófilo, trabalhei durante 7 anos, né, 7, 8 anos no mestrado e doutorado, e eu nunca tinha visto aquela morfologia. E aí nós observando isso, e sendo que os pacientes com a forma clínica cardíaca, eles apresentam mais desses neutrófilos, na verdade, o indeterminada não apresentava. Então, a gente começou uma outra linha de investigação, sendo que quando a gente foi buscar na literatura, a gente já encontrou um trabalho, que foi o trabalho do Cabral, em 1987, que ele descreveu pela primeira vez a presença desses neutrófilos anelares em pacientes com a doença de Chagas, né? Mas aí, que a gente pode ver aqui, né, ó, a morfologia dessa célula, não é aquela morfologia clássica. Nas doenças mieloproliferativas, né, como leucemias, né, principalmente, a gente encontra bastante esse tipo de morfologia nos neutrófilos, mas a gente entende que é em virtude de uma liberação imatura dessas células, né, ali da medula óssea. Mas aí, como a gente já tinha esse trabalho do Cabral em 87, só que ele descreveu e ele não separou entre as formas clínicas, né? Acho que na época também não tinha essa definição clara das formas clínicas da doença de Chagas, enfim. Mas aí, a partir desse trabalho que já existia, nós começamos a investigar. Primeiro que a gente usou esse achado da literatura, né, para explicar um pouco, talvez, em virtude do maior processo inflamatório que esse paciente com a forma clínica cardíaca está tendo, então, a liberação desses neutrófilos imaturos, né, e aí, então, acontece que esses neutrófilos apresentam um núcleo anelar, né, a gente utilizou isso e aí esse neutrófilo também estaria liberando menos NET, né? A gente utilizou isso para explicar um pouco dos nossos resultados, mas a gente não ficou feliz só em explicar a partir do que já está na literatura, né? Esse trabalho de 87, então, nos deu abertura para que a gente pudesse estudar um pouco mais essa questão e relacionar, né, a presença do neutrófilo anelar com as formas clínicas. E aí, eu até destaco aqui que em 2020, essa questão do neutrófilo anelar, ela foi relatada nos pacientes com COVID-19 grave, né? Então, é uma condição que está associada com inflamação, né? É um marcador de inflamação, né? E aí, como a gente começou a enveredar por esse lado de possíveis biomarcadores que a gente possa estar buscando, né, para a doença, e aí a gente resolveu analisar também a razão neutrófilos linfócitos, né, que é um retrato do balanço imunológico ali, né, e da condição inflamatória do paciente, né. Então, na própria literatura já existe um valor mediano, né, que até 3, né, essa razão de até 3 mostra que o indivíduo está com baixa inflamação, né. Então, sabendo disso, nós fomos, então, buscar no sangue periférico desses pacientes
esses neutrófilos anelares e também essa razão neutrófilo linfócito. E aí veio a Amanda. Então, a Amanda também foi minha aluna de mestrado, a Amanda Estevam, ela é formada em biotecnologia pela UFESA, e aí hoje ela está no doutorado, né, comigo também, mas aí no mestrado dela foi bem no meio da pandemia, e aí 2020, né, quando a gente começou, e aí a gente começou um trabalho que rendeu nesses dados que eu vou apresentar aqui, né? Então, foi mais uma vez um estudo transversal, né, com os pacientes, né, com a doença de Chagas, sendo 59 pacientes, né, e 27 indivíduos saudáveis. E aí, nesse estudo, que a gente está em fase de submissão, né, a gente observou esses neutrófilos anelares, aqui na imagem de cima. A gente vê os neutrófilos, é uma fluorescência, né, uma microscopia de fluorescência. A gente observa, na A, são os indivíduos neutrófilos dos indivíduos saudáveis, na B, da forma clínica indeterminada da doença de Chagas, e na C, da forma clínica cardíaca. São imagens só ilustrativas, né? Mas a gente pode observar esse neutrófilo anelar, né? Nos pacientes com a forma clínica cardíaca, no indeterminada também a gente acaba encontrando, inclusive no indivíduo saudável a gente acaba encontrando, né? Mas claro que nos pacientes com a forma cardíaca a gente encontra um valor maior, né, desses neutrófilos anelares. Aqui é microscopia óptica também, só para representar, né, são imagens representativas, mostrando, então, esse neutrófilo com formato anelar, na seta preta, e aqui na seta clara, a gente está vendo o neutrófilo clássico, certo? Então, o trabalho da Amanda, que hoje é doutoranda, né, do programa do Bioquímica, nós mostramos, então, a presença desses neutrófilos anelares, né, maior nos pacientes com a forma clínica cardíaca, tá? Mas os indivíduos com a forma indeterminada também apresentam um número maior desses neutrófilos. A frequência desses neutrófilos não é tão acentuada, né? Mas a gente observa um valor, um dado que tem diferença estatística. Inclusive, a gente separou também os pacientes com e sem acometimento cardíaco, porque os pacientes com a forma indeterminada, isso não quer dizer que eles não tenham algum acometimento, né, cardíaco. Eles podem ter acometimentos, mas que não classifica eles também como, que não classifica-o ainda como um indivíduo da forma clínica cardíaca. E aí a gente observa que os indivíduos com acometimento apresentam uma média maior de neutrófilos anelares do que os indivíduos que têm a doença de Chagas, mas não têm o acometimento cardíaco ainda, né? Então, o acometimento cardíaco influencia no número de neutrófilos anelares, né, na circulação periférica desses pacientes. Tendo os dados dos pacientes, né, dos prontuários, a gente começou a fazer associações também. Apesar do nosso estudo ser um estudo transversal, e essas associações não dá para a gente fazer de forma tão forte, né, que são mais apropriadas para estudos de coorte ou ensaio clínico, mas a gente calculou a odds ratio, né, onde a gente separou os pacientes por apresentar acometimento cardíaco ou não apresentar acometimento cardíaco, e também ter o índice de massa do ventrículo esquerdo aumentado ou não, ou ser normal, que são características, né, comuns de pacientes com a doença de Chagas na forma clínica, tá? E aí nós separamos esses pacientes, nós vimos uma média de neutrófilos anelar, como esse dado não existe na literatura um padrão, a gente pegou uma média dos nossos pacientes, né? E aí a gente fez o odds ratio, mostrando, então, um valor, né, de significância entre acometimento cardíaco e presença de neutrófilo anelar acima da média, assim como o índice de massa do ventrículo esquerdo aumentada e presença de neutrófilo anelar acima da média do valor dos indivíduos saudáveis, né?
Então, que foi essa a nossa pergunta. Aí, de fato, existem essas correlações, né? E a gente também observou a razão neutrófilo-linfócito, que foi outro dado que a gente consegue fazer de forma mais simples. Isso foi até facilitado, né? Porque na pandemia a gente estava, né, ali com muitas limitações. Então, foi o que a gente conseguiu fazer durante a pandemia. E aí a gente observou que os pacientes que têm a doença de Chagas, tanto forma clínica indeterminada como cardíaca, apresentam uma razão maior neutrófilo linfócito, mostrando, então, né, uma condição inflamatória ali desses pacientes, mas com relação a ter acometimento cardíaco ou não, não existe diferença, né, na razão neutrófilo linfócito. Então, essa razão neutrófilo linfócito está aumentada em pacientes com a doença de Chagas. Sim, lembrando que na forma mista a gente não encontrou diferença, mas esse valor, o número de pacientes é muito pequeno, até porque a forma cardiodigestiva ou mista, né, como a gente queira chamar, ela é mais rara, então o número de pacientes que a gente tem é muito pequeno, então a gente precisaria aumentar este N para poder observar, talvez, alguma diferença, até porque esse paciente também tem acometimento cardíaco, né? Ele tem a forma cardiodigestiva. Bem, aí a gente perguntou também se existiria alguma correlação entre a razão neutrófilo linfócito e alguns parâmetros clínicos. Então, a gente viu uma correlação entre o diâmetro do átrio esquerdo aumentado e um RNL maior do que 3, né? E também o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo aumentado e o RNL maior do que 3, então apresentou relação, né? E aí, no trabalho da Amanda, nós mostramos, então, esses neutrófilos anelares ali, presentes em maior frequência nos pacientes com acometimento cardíaco, né? E associado com o aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo, a razão neutrófilo linfócito aumentada em todas as formas da doença, né, que a gente analisou, né? E aí foi mais um trabalho que a gente trouxe para tentando elucidar, né, o que a gente tinha encontrado no trabalho inicial lá da Valéria, que também está no doutorado agora, já está, inclusive, para defender. Mas aí a gente também, nesse meio termo do trabalho da Amanda, nós começamos a orientar um outro aluno, né, porque, na verdade, os alunos é que vão construindo com a gente, né, a pesquisa. Então, a gente começou com um outro aluno, o Natan, e aí, a partir também de ideias e da própria literatura, ideias nossas, né, a gente começou a se perguntar assim, tá, a persistência do parasito favorece o recrutamento, né, de células inflamatórias, e aí isso libera esses neutrófilos de forma prematura da medula óssea. E aí esses neutrófilos, eles estão ali meio que numa condição senescente. Será por causa da condição que favoreceu que ele precisasse trabalhar muito também, né? Então, tem essa questão da liberação precoce, mas também, existe uma imunocompetência ali dessa célula, porque ela está em virtude daquela persistência parasitária que não é eliminada, daquele processo inflamatório que não é resolvido, né? Então, será que isso também contribui? E aí a gente foi ver na literatura que, tipo, esses neutrófilos, ou qualquer outra célula leucócito, quando elas executam as suas funções, o núcleo dessas células, elas sofrem alterações, né? Então, você tem ali uma mecânica nuclear que é muito relacionada com a função que a célula está desencadeando. E no caso do neutrófilo, isso é muito mais acentuado, porque é uma célula que é multilobular, né? E aí, e que isso até facilita no processo de diapedese, né? Então, isso a gente já conhece.
Mas ainda tem mais a relação das NETs, né? Porque a NET tem aquela NET onde o neutrófilo libera o DNA a partir da mitocôndria somente, né? Mas você tem uma NET que é suicida, né? Ou seja, a célula libera totalmente o seu DNA, ou seja, o seu núcleo celular é totalmente modificado, né? Assim acontece uma modificação. Enfim, apenas um exemplo, mas isso não quer dizer que as outras funções também não possam ter é, uma participação direta ali do núcleo celular, né? E uma modificação desse núcleo celular. Então, a partir dessa questão dos núcleos anelares que a gente estava encontrando, né, do próprio estudo da Amanda, nós começamos, então, a estudar a biomecânica nuclear, né, a partir do Nathan, né, o Nathan é biomédico e médico, né, ele fez mestrado no Saúde e Sociedade, que é um outro programa que é da UERN, né, esse programa, e que eu oriento. Então, este aluno veio com essa contribuição. A gente começou a observar, então, essa biomecânica nuclear. Então, existe relação entre as alterações nucleares, né, e a fisiopatologia de infecções, né, e aí como identificar essas alterações? Então, a partir dessas modificações no núcleo que a gente estava encontrando desses pacientes, nós começamos, então, a observar que na literatura já existia uma análise da dimensão fractal, que é justamente analisar o comportamento nuclear, né, o padrão nuclear de células de leucócitos, por exemplo. Então, isso é muito frequente, essa análise já em leucemias mieloides agudas, né? E aí, a partir de softwares como o ImageJ, onde tem um plugin, o FretLag, a gente consegue fazer, né, a análise da dimensão fractal por meio de fotografias que a gente faz de esfregaço sanguíneo, né? Então, a gente realiza um esfregaço sanguíneo, fotografa 100 neutrófilos daquela lâmina, né, daquele esfregaço, e aí a gente faz um tratamento para essas células, e a partir disso, né, um tratamento deixando eles em escala de cinza, e a partir disso a gente pode rodar essas imagens nesse FretLag, no ImageJ, e a partir disso a gente obtém, então, os dados dessa dimensão fractal. Então, quanto mais madura a célula, maior é a dimensão fractal, o número que a gente vai observar da dimensão fractal, tá? E aí, a partir de um estudo também do nosso grupo de pesquisa, da Grináurea, que fez o mestrado com a gente, no grupo de pesquisa, né, não diretamente comigo como orientador, esse trabalho, a gente começou a observar a coinfecção HIV-T-cruzi, né, a gente sabe que a doença de Chagas, ela é uma doença que ela se urbanizou, sabe, em virtude da população, né, ter vindo morar nas cidades a partir da década de 90, e justamente a partir da década de 80 surgiu o HIV. Então, existe essa co-infecção, né? Ela é rara, mas ela existe. No Brasil, ela é de 1,3 a 5%, e aqui no Rio Grande do Norte, esse trabalho que está sendo mostrado aqui, esse mapa, né, aqui da nossa mesma região, Mossoró, e aqui está mostrando as cidades, né, os municípios onde foram encontrados pacientes co-infectados para o HIV e o Trypanosoma cruzi. Então, essa prevalência é de 2,6%. Então, tendo esses pacientes, então nós fizemos o quê? Fizemos um outro estudo transversal, recrutando 53 indivíduos, né? Alguns têm só a doença de Chagas, outros só HIV, outros são co-infectados, né? São 9 pacientes e indivíduos saudáveis também. Então, claro que o número de pacientes co-infectados é bem maior, mas para o estudo foi esse N que a gente conseguiu, né? A amostragem,
Foi o que a gente conseguiu realizar o trabalho. Esse trabalho ele está submetido nessa revista, né, na Parasitology International. E aí, o que é que a gente traz de resultados? Primeiro, a gente viu também a presença dos neutrófilos anelares, sendo que esses pacientes todos têm a forma clínica cardíaca, os pacientes infectados com Trypanosoma cruzi, e os pacientes co-infectados, eles têm acometimento cardíaco, mas a gente não classificou ainda eles como forma cardíaca, né? Não conseguimos realizar essa classificação. Mas aí o que é que a gente observou? Que os pacientes com todas as condições inflamatórias, né, infecciosas, na verdade, apresentam um número maior de neutrófilo anelar, né? E com relação à dimensão fractal, a mesma coisa. Então, a partir da análise dessa dimensão fractal, nós podemos observar, né, e colocar aqui no gráfico, que todos os pacientes com as condições infecciosas analisadas também apresentam uma dimensão fractal menor do que os indivíduos saudáveis, né? Então, mostrando que há uma relação ali associada com a infecção, né? E aí, a gente também, tendo os dados dos pacientes, nós fizemos as correlações. Aqui a gente correlacionou os pacientes chagásicos, né, a dimensão fractal, o dado da dimensão fractal com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e com o risco de morte. E aí a gente observou uma correlação positiva no primeiro, ou seja, quanto maior a dimensão fractal, ou seja, mais madura a célula, melhor a fração de ejeção, que isso é um ponto favorável, né? Quanto melhor a fração de ejeção, quer dizer que o paciente está numa condição de saúde melhor, né? O risco de morte foi o contrário. Quanto maior o risco de morte, menor a dimensão fractal, mostrando, então, que o paciente que está mais doente, ele tem uma célula mais imatura. E também a gente viu com o paciente infectado pelo HIV uma relação com a contagem de CD4. Então, quanto maior a contagem de CD4, ou seja, o paciente está numa condição favoravelmente melhor, né, de saúde, a dimensão fractal dos neutrófilos é maior. Lembrando que a gente não analisa a dimensão do neutrófilo anelar, de todos os neutrófilos, né, que a gente encontra na lâmina. E dos pacientes co-infectados, a gente conseguiu observar uma correlação. Os co-infectados é um número menor, né, são 9 pacientes, mas a gente encontrou também uma correlação com a fração de ejeção, que é a mesma correlação positiva, ou seja, quanto maior a fração de ejeção, maior a dimensão fractal, né, e isso é um ponto favorável para o paciente. Então, esses neutrófilos anelares, eles foram encontrados nessas condições de infecção, tanto Trypanosoma cruzi, como a gente já tinha visto no trabalho da Amanda, como HIV e também na co-infecção, né? Aí, a partir da análise da dimensão fractal, a gente observou que a dimensão é menor fractal nos pacientes infectados, né, em todas as condições testadas, né, e esse foi o primeiro trabalho mostrando essa análise da dimensão fractal em condições infecciosas, porque a gente já vê isso muito na literatura, mas em cânceres de medula óssea, principalmente, certo? E aí, a gente, claro, não para nunca de pesquisar, porque a gente faz isso porque a gente gosta, né? E aí a gente, no mestrado da Amanda, a gente também se perguntava, será que as NETs estão sendo liberadas dos neutrófilos com a condição cardíaca, né, a forma clínica cardíaca, porque estas células produzem menos espécies reativas de oxigênio, e aí Voltarelli, em 1990, ele já tinha mostrado isso, né, mas, claro, assim, não separou por forma clínica da doença, mas já mostrou que o neutrófilo libera menos NETs.
Então, a gente já tinha esse dado da literatura, e aí a gente então resolveu estudar isso mais a fundo. E aí a gente começou a avaliar isso com a Valéria, né? Na verdade, ela deu continuidade à investigação do mestrado dela, e agora ela está para defender o doutorado, mas eu trouxe alguns dados preliminares, né? Onde a gente traz que tanto os neutrófilos estimulados com PMA, como estimulados com antígeno solúvel do T-cruze, dos pacientes com a doença de Chagas produz menos espécies reativas de oxigênio, e a gente observou uma correlação negativa com a intensidade, a mediana de intensidade de fluorescência, né, dessa sonda que a gente observa, mensura as espécies reativas de oxigênio, com o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Então, quanto maior o diâmetro, que é uma condição que não é interessante, né? Que o paciente vai estar ali com cardiomegalia, né? E isso não é legal. Então, quanto maior, menor a produção de espécies reativas de oxigênio. E como eu falei, esses são dados preliminares. A aluna ainda está finalizando o doutorado, nós não publicamos ainda esse trabalho. E também nem chegamos a... São dados que não foram finalizados ainda, as coletas, sabe? Mas, assim, previamente o que a gente tem é isso. E aí o que eu trago aqui como conclusão até agora, o que a gente conseguiu fazer, né, de 2017 até agora, 2024, a gente observa, então, que os pacientes com a forma clínica com a doença de Chagas, né, os pacientes com a doença de Chagas, a gente começou a observar os neutrófilos desses pacientes, né, de sangue periférico, e a gente observa que eles, principalmente com a forma clínica cardíaca, eles liberam menos NET, e essa liberação está correlacionada com o maior risco de morte desses pacientes, né, infectados pelo Trypanosoma cruzi. Eles também liberam menos enzima elastase, que corrobora com essa ideia da liberação menor de NET, porque a NET, além do DNA, tem as histonas e também tem a mieloperoxidase, tem a elastase ali associada, né? Esses pacientes, como acabei de mostrar no trabalho da Valéria, eles liberam menos espécies reativas de oxigênio, e isso está associado com um maior diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Com relação à razão neutrófilo-linfócito, a gente observa uma maior razão nos pacientes com a doença de Chagas, e isso está associado com o maior diâmetro do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Com relação ao neutrófilo anelar, a gente mostrou uma maior frequência dessas células nos pacientes infectados pelo Trypanosoma cruzi e uma relação com um aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo, que é uma condição desfavorável também para o paciente, né, com a doença de Chagas. Em relação à dimensão fractal, nós mostramos tanto para o paciente co-infectado, né, como para o paciente só com a doença de Chagas, uma menor dimensão fractal. E essa dimensão fractal menor está associada com uma menor fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que não é legal, né, para o paciente, e uma menor contagem de células TCD4, que também não é uma condição favorável para o paciente com HIV, no caso, né? Então, isso é o que a gente tem até aqui, né, o que a gente foi fazendo para tentar explicar os dados que a gente encontrou ali inicialmente das NETs, né? E, então, de 2017 para cá, eu tenho trabalhado com a doença de Chagas e eu sou super feliz em poder estar associado a este grupo e poder contribuir de alguma maneira, né, com o esclarecimento da fisiopatologia dessa doença que é negligenciada. Mas, depois que eu fui para a UFESA, né, agora eu sou professor da UFESA, e eu faço parte desse grupo de pesquisa, que é o Morfofísiofarmacologia,
né? Aqui a gente tem o professor Emanuel, que também é do programa, né? E a professora Terezinha, nós três, né, a gente faz parte desse grupo, assim como a professora Patrícia. A gente começou a investigar também os neutrófilos, mas aí a gente acabou voltando um pouco para o que eu já fazia no meu mestrado e no meu doutorado, que era analisar essas células no contexto de doenças mediadas pela deposição de imunocomplexo. Então, a gente está observando, estudando pacientes com artrite reumatoide agora. A gente vai tentar fazer esse estudo mais morfológico, né? E também da dimensão fractal desses pacientes. Então, o Diógenes, que é aluno de mestrado, né, deste programa de saúde e sociedade, a gente está observando, são dados prévios, ele está no primeiro ano do mestrado, mas a gente já conseguiu recrutar alguns pacientes com artrite reumatoide, e a gente está analisando, então, essa média de neutrófilos anelares, e lá no Morfofísio, né, que é o grupo que eu estou vinculado, a gente também trabalha com produto natural e trabalha com análise de produtos naturais e trabalha também com doenças que acometem o pulmão. E aí a gente também está iniciando os estudos com o Antoniel, que é aluno de mestrado do programa multicêntrico de bioquímica, é meu aluno, né? Então, a gente vai analisar a influência do extrato da fumaça do cigarro, né, porque é uma das linhas mais fortes desse grupo de pesquisa, né, a gente observa as condições inflamatórias ali do pulmão, eu estou justamente contribuindo com este grupo nessa questão ali da imunologia do pulmão, né, enfim, e aí a gente está com este aluno observando, então, como os neutrófilos reagem à exposição ao extrato da fumaça do cigarro, né, em colaboração com o professor Emanuel, que é dessa área mais do estudo do extrato da fumaça do cigarro, a gente está desenvolvendo, então, iniciou agora esse estudo. E aí, para finalizar, eu quero agradecer, então, os dois grupos que eu sou vinculado, né? O grupo do Biomol, que é o grupo da UERN. Então, este grupo foi o grupo que me permitiu continuar fazendo pesquisa quando eu voltei para Mossoró, né? Eu me formei aqui em Mossoró, na UERN, fiz mestrado e doutorado na USP, lá de Ribeirão, mas eu voltei para cá, e voltando eu me inseri nesse grupo, né, onde a gente estuda, então, a doença de Chagas. Aqui a gente tem o Kleber, que é o médico cardiologista, né, doutor em ciências da saúde, especialista em doença de Chagas, e o Thales, que é o coordenador, né, do local do programa multicêntrico, e a gente tem aqui os nossos alunos, né, a gente tem também a Elane, que é professora, é enfermeira de formação, doutora, né, em ciências da saúde, e que também investiga a doença de Chagas. E aqui a gente tem o grupo do Morfofísio-Farmacologia, que eu também faço parte recentemente, né, desde 2022, que a gente faz parte desse grupo. Então, era isso, sabe, que eu tinha para falar. Eu só quero agradecer, então, ao ERN, ao Rafael Fernandes, onde os pacientes com HIV são atendidos, acompanhados, ao ambulatório de doença de Chagas, que eu amo de coração, o ambulatório, e tudo que o ambulatório faz, né, pela sociedade, pela região aqui, o Biomol, que é o Laboratório de Biologia Molecular da UERN. As nossas pesquisas aqui, a gente não consegue fazer em um único lugar, a gente precisa das colaborações, a gente precisa dos laboratórios parceiros, então o Biomol é e continuará sendo o meu laboratório parceiro, né? Quero agradecer também a CAPES pelo financiamento, pelas bolsas, às minhas alunas, a UFESA, que é onde eu estou agora e que tem me dado também apoio financeiro para pesquisas como jovem pesquisador, e a Universidade Estadual do Ceará, onde a gente realizou algumas análises, né, lá em Fortaleza. Então, era isso. Eu não sei se eu estendi muito, se eu falei demais, mas, enfim, estou aberto para perguntas.
Estou à disposição. Agradeço, inclusive, por todos que estão aqui assistindo e acompanhando. Muito bem, obrigado, Nicásio, aí, pela palestra, por mostrar aqui aos docentes e discentes do programa, né, um pouco do que é feito aqui em Mossoró, né, junto ao seu grupo. E aí a gente abre, né, se alguém tiver alguma questão. Eu sei que a hora já está avançada, avançou um pouquinho na hora, mas a gente está aberto a tirar alguma, né, tanto o professor Nicásio como eu, né, para a gente tirar alguma dúvida, né, ou fazer alguma observação, enfim. Oi, eu teria uma pergunta, mas assim, eu acho que se tivesse algum aluno que quisesse perguntar, eu daria a vez primeiro. Algum aluno antes, professora Flávia? Eu vou perguntar e aí as pessoas vão tomando coragem. Muito parabéns, Nicásio, achei impressionante assim, o conjunto de dados e tudo que vocês conseguiram construir aí ao longo. Na verdade, assim, eu acho que eu teria umas infinitas perguntas. Então, eu vou tentar resumir naquelas que eu acho que mais me gerou curiosidade. Como assim, quando você mostrou um esfregaço, um neutrófilo normal e um anelar, para mim, ficou muito difícil de identificar a diferença entre eles. E eu não sei se eu não peguei, ou se você não falou, de como que vocês fazem essa avaliação, se ele está anelar ou não. Como é que vocês fazem? Então, a gente faz a avaliação somente por olho treinado mesmo, sabe? Eles são bem parecidos. Às vezes a gente pode até confundir, né? Mas quando a gente trabalha com uma célula há um tempão, né? A gente começa a perceber assim minúcias, né? Que pode trazer diferenças, né? E aí eu acho que foi mais uma visão a partir da minha experiência, e eu fui percebendo esses padrões diferentes, mas eu pensava que não existia nada na literatura, e na verdade já existe, sabe? Então não é uma coisa inédita, já existe, inclusive para outras doenças, né? Ah, tá. Então, realmente não é como o da dimensão fractal que você consegue colocar a linha Não, de Z e fazer a medida. Esse é realmente a olho. é a E aí, olho. outra pergunta, assim, se vocês têm alguma ideia do que estruturalmente do neutrófilo está causando, o que causa dele ficar mais anelar, se é alguma questão de estrutura de membrana, ou se de esqueleto, o que está sendo modificado em termos moleculares, assim. Sim. Então, a gente sabe que ali para manutenção da estrutura nuclear, né, polimorfo nuclear, a gente tem inúmeras moléculas que estão atuando, né, para manutenção daquela estrutura. E essas moléculas, elas sofrem influência da, da atividade celular, né? O nosso passo agora seria justamente começar a observar a expressão de moléculas específicas, né, que possam trazer, então, a elucidação do que a gente está observando, né, morfologicamente. Eu a gente não começou a fazer essas análises, mas seria o caminho mais lógico, né, o sentido, né, mais lógico para a gente continuar investigando. Tá, obrigada. Vou deixar de monopolizar. Sabe, Cássio, Arthur Carvalho está perguntando como é que o benzonidazol funcionaria no tratamento dos pacientes com doença de Chagas. Então, primeiro que, assim, esse tratamento, ele não é eficiente se o indivíduo já está na fase crônica da doença, né? E aí, muitas das vezes, na fase crônica, não se faz esse tratamento. O paciente, ele é acompanhado, né? E se trata para os acometimentos, né? Ali, tipo, a arritmia, né? Que o paciente venha ter. Mas na fase aguda,
da doença, você pode tratar este paciente com essa medicação, né? Esta medicação, ela interfere no balanço oxidativo, né? Então, ela acaba influenciando ali o balanço oxidativo do parasita, do protozoário, e isso leva, então, a uma menor replicação desse protozoário e que pode, então, trazer menos consequências deletérias para o paciente. Mas, assim, é raro a gente tratar o paciente na fase aguda, porque este paciente ele não procura atendimento médico. Isso. Mais alguém? Se não, né, então a gente gostaria de agradecer a professora Micásio e a todos aqui que estiveram presentes nesse nosso terceiro encontro, né, do PMBQBN, né, espero que a gente tenha conseguido apresentar um pouco do que a gente consegue desenvolver aqui em Mossoró, né, e que sejam estabelecidas parcerias para que a gente possa avançar nos estudos nesses e em outros, né. E no mais, acredito que a gente não vai ter outro encontro até o encontro anual do PMBQBN. Agradeço a todos pelas presenças até agora e espero encontrá-los, né, no próximo encontro anual, né. Muitas das pessoas aliás, algumas das pessoas que foram apresentadas aí estarão presentes no encontro anual, então acredito que teremos discussões bem interessantes durante o evento. Pois era isso, né, agradeço a todos, agradeço a professora Flávia, a professora Micásio, a todos que estão disponíveis aqui, e aguardamos todos no próximo. Né? Lembrando que o próximo encontro remoto, né, o próximo encontro desse seminário será agora no dia 6 de junho, né, lá com a professora Sayuri. Pois era isso, até a próxima. Márcia, acho que pode dizer. Gente. Obrigada, Micásio. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos.